tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, 17 de agosto, em nossa 13ª aula de português, vamos começar falando e participando de uma dinâmica sobre a leitura de linguagem corporal. Como o seu corpo fala que? Por meio da linguagem do nosso corpo, podemos identificar diferentes emoções. Pensando nisso, converse com seus familiares sobre as questões a seguir. Você já conseguiu perceber certas emoções de alguma pessoa somente pela expressão corporal? Sim? Se sim, qual ou quais? B. Se uma pessoa cruzar os braços, o que isso pode significar? Dê alguns exemplos. Isso vai depender muito da situação, né, crianças? Pois a pessoa ela pode estar com frio, ela pode estar cansada, ela pode estar brava, ela pode estar pensativa, entre outros motivos que você também pode citar. C. Por que a linguagem corporal ela é importante em espetáculos como teatro e dança? Bom, nessas modalidades artísticas, a expressão corporal ela é uma parte importante do que se quer transmitir ao público, né? Então vamos prosseguir. Primeiros passos. Observe a tirinha abaixo e responda ao que se pede. Então veja cada uma das tirinhas da página 28 com muita atenção. E na sequência vamos responder duas questões que podem ser realizadas no caderno, fazendo o cabeçalho e especificando o número da página. Nos quadradinhos em que não há balões de fala, é possível identificar as emoções de Mafalda? Sim ou não? E como que é possível perceber essas emoções? B. O que a fisionomia da personagem sugere no último quadrinho? Então, analisem bem esse último quadrinho. Né? Ela está com creme na mão, né? Um creme de beleza. Ela diz, então, e olha a expressão facial que ela fez. Na sua opinião, o que quer dizer essa expressão corporal? Para realizarmos a proposta da página 29, preciso que vocês retirem do material de apoio a folha de número 12, que é a página 29. Nela, nós vamos ver algumas representações de expressões corporal. Então, para compreendermos sentimentos e emoções transmitidos por meio da linguagem corporal, nós precisamos observar as expressões e os gestos das pessoas, planejando a apresentação. Bom, crianças, nesse primeiro momento, como não estamos em sala de aula, nossas aulas não estão sendo presencial, vocês podem realizar essa atividade em casa com seus familiares. Vai ser uma forma bem divertida de passar o tempo em família, tá? Então, primeiro, vocês vão se organizar, né, na casa de vocês, com seus parentes, com seus familiares. E a folha de número 12 do material de apoio, ele servirá de base para a sua apresentação. Você e os demais membros da sua família terão 15 segundos para representar a emoção sem usar nenhuma palavra. Então, na página, vocês têm 8 cartões. Ele pode ser sorteado entre as pessoas, se houver uma quantidade menor que 8, cada um pode ficar com 2 expressões, né? Vocês podem fazer uma rodada, 2 rodadas, depois vocês podem trocar os cartões. Tenho certeza que vai ser um momento bem divertido. Então, enquanto você não estiver se apresentando, você tem que tentar descobrir qual foi a proposta entregue a cada um dos seus familiares que eles apresentaram, tá? Vai levantar a mão quando quiser falar e tem que justificar as suas sugestões, certo? 3. Depois de cada apresentação, você pode anotar no verso do cartão correspondente 3 expressões típicas da emoção indicada.
O primeiro cartão, por exemplo, ele fala como o seu corpo fala que está com frio. Quando nós estamos com frio, quais são as expressões, né? Ou a expressão principal que a pessoa realiza, né? Com o seu corpo para expressar esse sentimento de frio, certo? E aí você vai anotar atrás desse cartão. Bate os dentes, se treme, esfrega as mãos nos braços. Vai depender do movimento corporal que a pessoa vai estar representando. Então, para falar bem, capriche na fisionomia, porque além dos movimentos do corpo, a sua expressão facial ajudará a demonstrar a emoção que você escolheu. Use gestos, movimentos com as mãos e os braços poderão ajudar a contextualizar as suas expressões. Você só não pode falar. Depois, você pode preencher o quadro aqui, como me sair, colocando as figurinhas, certo? Boa diversão a toda a família. Depois, se quiser, você pode, em nossos encontros, contar como que foi esse momento em família. Prosseguindo na página 30, vamos falar um pouquinho sobre o texto dramático e as suas funções das rúbricas. Então, por dentro de um novo gênero textual. Agora, vamos falar sobre o texto dramático, rúbrica. Então, você deverá retomar os textos que você leu. Então, você vai retomar a leitura dos textos já lido por vocês neste capítulo e vai responder ao que se pede. As respostas podem serem dadas no caderno, colocando o cabeçalho e especificando a página do livro. No caso, página 30. O texto dramático, ele pode ser composto a partir da história de um conto ou de um romance? Ou dos dois? O texto dramático pode ser composto a partir da história de um conto ou de um romance? Sim ou não? Será que dá para adaptar uma história romântica, um conto, para uma história dramática? Quero saber a sua opinião. B. O texto dramático, ele é organizado da mesma forma que um conto ou um romance? Não, claro que não, crianças. O texto teatral, ele é organizado em torno das falas e diálogos que compõem o papel dos personagens, tá? Então, nos contos e romances em geral, a narrativa é mais importante. Então, vamos ver quem é que produz textos dramáticos. Esses textos, eles são produzidos por dramaturgos, escritores dedicados a criar peças teatrais cômicas, trágicas ou que misturem ambos os gêneros. Há peças teatrais curtas ou longas, com uma ou mais cenas. A cena dramática, ela é constituída por personagens e os seus gestos e ações, falas ou diálogos. Por que produzimos textos dramáticos? O texto dramático, ele apresenta as ideias do dramaturgo aos autores. E as pessoas envolvidas na produção teatral, ele registra, além dos diálogos, marcações de cena que são chamadas de rúbricas. Então, elas descrevem detalhes como o cenário, a linguagem corporal e o movimento dos atores no palco. Qual é o público-alvo dos textos dramáticos? Esse texto, ele é escrito prioritariamente para os atores e as pessoas envolvidas no trabalho de encenar e montar ou produzir. O texto no palco, há também pessoas que gostam de ler o texto dramático para apreciá-lo em sua forma original. Então, o texto dramático, ele é o guia para a encenação de uma peça teatral? Esse texto detalha que o ator precisa para compor o seu papel e atuar, além das informações para montar cenários, figurinos, iluminações, etc. Então, vamos juntar as peças agora. Vamos ler com atenção este trecho do texto dramático e responder ao que se pede.
O texto dramático diz assim: época, atual. Ação, o saguão de um prédio. Bianca, não tem mais como. Azevedo, tem não? A Bianca, nenhum apartamento? Azevedo, o horário já bateu, não pode ver mais nenhum. Bianca, entendo. Tempo, fica impaciente. E essa chuva não para mais, é? Lembrem-se, crianças, que o que está entre parênteses é o movimento, né? É a expressão que o autor não pode deixar de fazer durante uma encenação. Quero agora que vocês destaquem com cores diferentes as falas e as rúbricas do texto dramático. Lembrem-se que as falas aparecem depois dos nomes dos personagens, tá? Nesse caso, não são marcadas por travessão. Executem as suas primeiras linhas. Então, exceto as duas primeiras linhas, né, que fala da época e ação, destaque, então, utilizando cores diferentes, as falas e as rúbricas. Então, o texto entre parênteses são elementos e rúbricas. Então, lembrem-se que as informações que são apresentadas, elas sempre são apresentadas pelas rúbricas dos diálogos, né? Então, na letra B, eu quero que você explique quais informações são apresentadas pelas rúbricas dos diálogos. Lembrando que as rúbricas iniciais, elas mostram detalhes para a composição da cena dramática, aqui na época e na ação. E a rúbrica entre parênteses, ela apresenta indicações para a encenação do ator. Então, a rúbrica num texto dramático, ele sempre vem escrito especificando, por exemplo, aqui época e ano, e ele vem com 2 pontos na sua sequência, ou os elementos que são descritos entre parênteses. Isso é uma rúbrica num texto dramático. Então, na página 32, na ateliê de escrita, nós vamos adaptar um diálogo para um texto dramático. Então, quais são os principais elementos do texto dramático? Os principais elementos do texto dramático, ele é composto basicamente de diálogos e rúbricas. O texto dramático, ele é lido por quais profissionais envolvidos na produção teatral? Então, ele é sempre lido por várias pessoas, atores, diretores, cenógrafos, fãs de dramaturgos, estudiosos das artes cênicas, entre outros. Então, a anedota a seguir, ela tem como objetivo causar um riso. Leia e responda ao que se pede. Então, vamos fazer juntos a leitura. Uma mulher desce do trem. Um passageiro grita: "Senhora, senhora!" Ela virou-se. A senhora esqueceu seu pacote no assento. Não vai levá-lo? É só um sanduíche. Ah, assim vai ficar com fome. Não vou. Meu marido trabalha na seção de achados e perdidos da próxima estação. A anedota apresenta personagens, ações principais e diálogos? Se sim, cite-os. Então, sim, essa anedota, ela tem personagens e tem as ações principais e há o diálogo, tá? Então, há todos esses elementos. Os personagens é uma senhora e um passageiro. As ações principais dessa anedota é uma mulher descendo do trem, o passageiro gritando. E os diálogos, eles aparecem nos parágrafos marcados com o travessão. Que elementos devem ser acrescentados à anedota para transformá-la em um texto dramático? O que está faltando para transformar essa anedota num texto dramático? Então, seria necessário acrescentar as rúbricas, né? E outras anotações, tipo ato, número da cena, entre outras. Então, aqui na página 33,
O texto dramático ele é constituído essencialmente de uma ou várias cenas, com personagens, ação dramática, fala ou diálogos e rúbricas. Então, vamos planejar um texto? Então, no caderno, você vai criar com o familiar uma cena teatral com personagens baseados em uma das anedotas das folhas 13, 14, 15 ou 16 do material de apoio. Então, você vai avaliar todas essas 4 folhas e vai escolher uma dessas anedotas. Depois de escolhido, você vai escrever as falas ou os diálogos entre os personagens. Você vai usar essas linhas para fazer esse primeiro registro. Depois, você vai compor as rúbricas com indicações da linguagem corporal, expressões faciais e entonação. Lembrem-se que essa rúbrica que vai expressar uma linguagem corporal, né, seja do corpo todo ou só facial, ela deve ser escrita entre parênteses. Então, para escrever bem, destaquem as rúbricas. Utilizem os textos deste capítulo como modelo para registrar adequadamente as rúbricas. Marquem falas e diálogos. Anote o nome do personagem à esquerda e use 2 pontos para ligá-lo às falas. Por exemplo, Ricardo, 2 pontos, e aí você pode especificar a fala do personagem Ricardo. Boa produção textual. Finalizaremos o 5º capítulo do 3º bimestre com Amarrando as Pontas. Para isso, vamos fazer a leitura do trecho de um roteiro para fazer as atividades. A viagem ao centro da Terra. Sinopse. A viagem ao centro da Terra começa na Islândia, descendo para Cratera Local e segue um curso de água que João, o guia islandês, escavou na parede. Axel se perde e, gritando, consegue encontrar o tio e João muitos metros abaixo, numa enorme abobada iluminada por um sol elétrico, fruto de fenômenos naturais. Então, aqui tem os personagens. Entra o professor, arrastando 7 malas de tamanhos e formas diversas. Canta: vamos para onde não há guerra, vamos para trás daquela serra, vamos para o centro da terra, lá vamos nós. Não importa se frio ou quente, importa apenas que a gente saiba bem por onde entrar. Não importa se frio ou quente, importa apenas que a gente queira muito ali chegar. Então Axel diga: tio, como começou tudo isso? E assim continua o diálogo. Vamos agora decifrar a língua. Releia a letra da canção do professor Lindenbrock e circule os advérbios de lugar. Então, você vai ler atentamente aqui a fala do personagem e identificar o advérbio que representa lugar. Então, olha só. Vamos para onde não há guerra. Onde representa um lugar. Então, aqui eu já encontrei um advérbio. Faltam mais 3. 2. Use advérbios de lugar e crie frases, assim como o modelo. A. Vamos para onde não há guerra. Vamos para... Coloque um novo advérbio de lugar e complete a frase. Você pode também utilizar a ideia da própria canção. Não há problemas. Tirando de letra, página 36. A. O som que a letra S apresenta na palavra asa pode ser escrito de outras formas. Assinale as palavras que apresentam esse som. Então, você vai ler todas as palavras e vai assinalar apenas as palavras que, escritas com S
X ou Z, tendo o som de Z, assim como na palavra asa, que mesmo sendo escrita com S, o som é da letra Z. Então, leia com atenção todas as palavras. Há apenas 4. 2. Complete as lacunas de acordo com os países de origem ou a nacionalidade. Por exemplo, quem nasce na Islândia é islandês ou islandesa. Se eu sou japonês ou japonesa, significa que eu nasci no... Muito bem. Quem nasce na China é... Isso mesmo. Agora você já consegue finalizar. Por dentro do gênero, observe atentamente as marcas presentes no texto e escreva quais são as partes em que o texto está dividido. O texto que você vai analisar é o que está na página 34. Né? Então, quais são as partes desse texto? Primeiro, ele tem uma sinopse, depois ele tem uma lista de personagens, né? Há as rúbricas, letra de uma canção e falas. Então, essa é a divisão desse texto. 2. Eu quero que você copie as rúbricas destacando a quem elas se destinam. Então, vocês vão procurar no texto a rúbrica e na sequência você vai dizer a que personagem ela se refere. Então, veja que aqui eu tenho uma rúbrica que está sendo direcionada a um personagem, né? E aqui abaixo, depois da canção, da parte do canto, nós temos outra rúbrica que está referindo-se a um movimento, a uma ação que o personagem terá que fazer. Para finalizarmos, na página 37, você pode ler o que foi feito nesse capítulo e pintar aquele conteúdo que você entendeu, conseguiu assimilar um pouco melhor e deixar sem pintura aquele conteúdo que você ainda tem muita dúvida, que não ficou muito claro. Lembrando que ao voltarmos com as aulas presenciais, a professora irá recapitular com vocês os conteúdos aplicados durante as aulas remotas. Uma boa aula para vocês, crianças, e até o nosso próximo encontro.